dessas duas partes. A primeira parte, essa parte superior, ela mostra que inteligência artificial hoje em dia, ela não é mais apenas uma área de ciência da computação, né? Ela é uma área considerada hoje inter, multi, transdisciplinar, porque ela envolve, logicamente, né, a ciência da computação, a lógica matemática, mas também linguística, engenharia, filosofia, psicologia, biologia, neuro, ou seja, uma série de outras. Ela é, então, considerada hoje uma área multidisciplinar, ok? Bom, e do outro lado, né, a gente tem, então, quais são as áreas ou sub-áreas ou divisões que existem dentro da inteligência artificial. Então, a gente pode ver, né, aqui eu só estou mostrando algumas delas: processamento de linguagem natural, planejamento, sistemas nebulosos, sistemas baseados em conhecimento, robótica, né, redes neurais. E, então, essas são as áreas ou sub-áreas da inteligência artificial, e a gente pode ver que aprendizado de máquina ou machine learning, né, é uma sub-área dentro de inteligência artificial. Consequentemente, né, a gente já pode, então, fazer uma breve definição aqui do que significa aprendizado de máquina, né? A gente vai fazer várias definições aqui, essa é uma primeira, né? É um subcampo, então, uma sub-área da inteligência artificial que permite dar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejam explicitamente programados para isso. Mas como é que a máquina ela aprende, né? Como que ela learning, né? Bom, eu mostro aqui para vocês um esquema, obviamente muito simplificado, né, do processo de aprendizagem. Então, com base nos dados, então a gente tem lá um dataset, um big data, um conjunto de dados. A esse conjunto de dados, depois de analisados, limpos, estruturados, né? E esses dados podem ou não ter rótulos. Aqui eu vou fazer colocar um parênteses aqui, só para a gente explicar o que são esses rótulos de dados, ok? Rótulos de dados são descritores do que efetivamente aqueles dados podem proporcionar. Basicamente, são as saídas dos dados. Então, aqui, ó, vocês estão vendo um descritivo de uma base de dados que eu retirei lá do Kaggle.com. Kaggle.com é um dos maiores sites de, vamos falar assim, torneios, né, disputas na área de análise de dados, ciência de dados. E esse daqui são dados de um banco que promoveu diversas campanhas de marketing. Então, aqui embaixo, ó, vocês podem ver lá, campanha 1, 2, 3, 4, 5, são 5 campanhas de marketing, né, que efetivamente eles promoveram, e ali está a identificação se um determinado cliente, e esse cliente, né, ele é descrito, né, em termos de data de aniversário, educação, estado civil, renda familiar e uma série de outras características. Muito bem. Para que ele serve? Então, serve para posicionar esses dados e verificar as saídas que eles proporcionaram, né? Então, esse é um tipo de rotulagem, ok? Um outro tipo de rotulagem de dados, ou rótulo de dados, ou etiquetagem, é com imagens, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, imagens de satélites, aonde nós temos ali a rotulação, ou seja, a etiquetagem do que nós temos em cada uma dessas imagens, ok? Então, esse tipo, né, de dado com rótulo, ele permite que façamos, né, que utilizemos, então, uma série de algoritmos de machine learning, aonde esses algoritmos vão tentar aprender algum tipo de relacionamento entre as entradas e as saídas. Ele vai passar, às vezes, milhares de vezes, né, entre os dados, vai depender muito da quantidade de dados que a gente tem ali também, mas ele vai, né, analisar múltiplas vezes e vai formar um modelo chamado preditivo. E aí eu vou exibir novos dados a eles e, efetivamente, esse modelo vai me sugerir, né, uma saída. Então, aqui, ó, nesses dados aqui, vamos imaginar, chegou um novo cliente lá no banco, né? Ele tem lá algumas características, tem lá
uma certa idade, tem um nível de graduação, estado civil. Aí, dado essas características que ele tem, bom, qual é a campanha de marketing que mais ele vai ser aderente, ou que ele tem uma probabilidade maior de aderir, né? Então, basicamente, esse modelo preditivo aqui, ele vai servir para isso. Só que, né, isso aí, então, é chamado de aprendizado supervisionado, ok? Só que o mundo, né, ou seja, o mundo das empresas, o mundo aí, dados estruturados, né, não são fáceis de serem feitos, né, eles são caros, eles são muito difíceis e muito custosos, né, de serem feitos, encontrados, etc. Né? Então, a gente tem que trabalhar com dados de entrada e ali passar os algoritmos, né, fazer com que eles tentem encontrar ali um certo relacionamento entre esses dados, e esses relacionamentos então vão ser identificados aí como padrões. E esses padrões também vão servir para novos dados e aí uma sugestão de saída. A isso nós chamamos de aprendizado não supervisionado, ok? Então, aqui então cabe mais uma outra definição de aprendizado de máquina. Então, machine learning é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos, então usando algoritmos que aprendem interativamente a partir de dados. O aprendizado de máquina permite, então, que os computadores encontrem insights, né? Ou seja, coisas ali, padrões ocultos, sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. Em termos conceituais, machine learning, então, pode ser entendido como, né, uma intersecção entre a ciência de dados, entre a mineração de dados e a programação. Obviamente, né, tomando como base um conjunto de dados, um conjunto de características, problemas de negócio e os algoritmos que efetivamente existem. Muito bem, mas como é que realmente, né, a gente pode fazer com que a máquina aprenda? Muito bem. Seja qual for, né, o algoritmo, a gente vai ver alguns algoritmos, algumas categorias um pouco mais à frente, né, a ser utilizado para o processo de aprendizado de máquina, tudo ele se inicia com um problema de negócio. Então, o principal objetivo para a construção de um modelo preditivo é resolver, basicamente, um problema de negócio. Você tem um problema nas mãos, então vai utilizar as técnicas de machine learning para te ajudar a encontrar uma determinada solução para esse problema. Assim, se você então não conseguir identificar qual é o problema, certamente você vai ter muita dificuldade com as etapas subsequentes, né, do processo de aprendizado de máquina, né? Tudo vai depender então de uma correta, né, definição do problema de negócio. Por exemplo, né, que algoritmo que você vai escolher, que técnica eu vou utilizar, em quais etapas. Então, se eu não tiver claro o problema de negócio, eu não vou conseguir encontrar essas soluções. Então, você já deve, acho que vocês, né, já devem ter ouvido, né, falar que um algoritmo é melhor para isso, outro é melhor para aquilo e assim por diante. Na verdade, não existe melhor nem pior. Existe sim um melhor algoritmo ou uma melhor abordagem para um determinado contexto, para um determinado problema de negócio. Então, cada problema de negócio, ele tem ali em si um algoritmo ou um processo melhor do que o outro, né? Por isso, né, que é muito importante de definir o plano de negócio antes de iniciar qualquer processo de análise de dados. Muito bem. Uma vez que você definiu o seu problema de negócio, aí você vai sair à busca dos dados, né, do conjunto de dados, do dataset que você vai então utilizar para realizar, para suportar essas análises. Então, se a gente pensar, né, no mundo, né, que hoje a gente gera em torno de 2,5 quintilhões de informações, não tem como utilizar todos os dados disponíveis. Então, você vai ter que fazer o quê?
cortes. Então, esse é o grande desafio, né? Um dos grandes desafios, né? É selecionar os dados, né? Ou seja, o dataset correto para suportar aquela análise para resolver aquele problema de negócio. Então, portanto, aí, para que possamos fazer essa seleção a mais correta possível, né? De preferência, temos que ter muito bem claro o problema de negócio. Muito bem. Depois que você realizou, então, essa escolha, né, dos dados, aí você vai ter que fazer o quê? Uma análise exploratória, né? Ou seja, você vai ter que analisar esses dados, explorar esses dados e identificar como que eles estão. Por exemplo, como que esses dados estão organizados, são dados estruturados ou não estruturados, são de quanto tempo, né, no último ano, no último mês, são dados gerados em tempo real, qual que é a quantidade de dados disponível, como esses dados aí vão se relacionar, ou como que eles se relacionam entre si, quantas variáveis existem disponíveis, qual é o tipo da densidade de cada um desses tipos de dados, existem dados que a gente chama missing, né, dados faltantes. Então, normalmente, essas e muitas outras questões ou questionamentos são feitos neste processo de análise de dados. Muito bem. Uma vez, né, que você tenha explorado, né, esses dados, aí a gente tem que fazer o que a gente chama de pré-processamento dos dados, ou seja, uma preparação deles. Normalmente essa fase ela consome em torno de 50 a 70% do tempo, às vezes até 80% do tempo, de todo o desenvolvimento de todas as fases juntas, né? De todo o desenvolvimento de um modelo preditivo, de 50 a 80% do tempo de desenvolvimento total, tá? Então, construir um modelo em si, a gente vai ver aplicar um algoritmo, né, e definir alguns parâmetros. Já a preparação dos dados, não. Ela envolve uma série de técnicas e técnicas diferentes, né, e essa escolha da técnica vai influenciar diretamente a construção do modelo. Então, por exemplo, né, a gente vai aplicar um filtro selection, né? Imaginem só, se a gente tem 50 variáveis, né? Quantas vão ser removidas? Qual o critério que você vai utilizar para remoção? Muitas vezes, num processo de remoção como esse, a gente pode, então, eventualmente retirar uma variável que lá na frente a gente vai ver que ela poderia ter gerado um modelo preditivo muito melhor. Então, basicamente, essa fase aqui, ela vai depender muito estritamente da experiência do profissional, do cientista de dados, sobre a melhor técnica a ser utilizada neste processo. Muito bem. Depois de feito isso, aí sim, a gente vai para a parte de modelagem, ou seja, a construção do modelo preditivo. Aqui, basicamente, nós vamos aplicar, então, os algoritmos. Então, alguns algoritmos precisam de que os dados, né, estejam em um determinado formato. Então, a experiência ali do cientista de dados é que vai contar muito aqui. Então, por exemplo, né, lá na preparação dos dados, determinados algoritmos precisam, por exemplo, que os dados estejam numa distribuição normal, né? Então, essa adequação é fundamental. Se não foi feito na preparação, vai ter que ser feito na modelagem dos dados. Então, a criação do modelo preditivo é um processo de encontrar, basicamente, uma função matemática que melhor vai determinar os relacionamentos entre os dados e tentar responder aquele problema de pesquisa, aquele problema de negócio, né? Muito bem. A etapa seguinte, né, é a etapa onde nós vamos avaliar este modelo que foi criado. É aqui que nós vamos verificar se o modelo vai estar fazendo aquilo para qual ele foi criado. Então, se o objetivo é criar um modelo de classificação, se uma pessoa tem ou não diabetes, por exemplo, né, nós temos aqui que avaliar se o nosso modelo tem condições de fazer tais previsões de maneira correta, com um nível aceitável de precisão. Então, na fase de modelagem, nós utilizamos, por exemplo, né, um conjunto de dados de treino, e já na fase de avaliação a gente vai usar um conjunto de dados de teste. O que é isso, né?
Então, quando a gente define lá o nosso dataset, fazemos toda a análise e preparamos os dados, quando nós passamos para a parte de modelagem, nós dividimos, né, esse conjunto de dados em uma parte de treino e uma parte de teste. Geralmente a gente faz assim, ó, deixa para fazer o treino em torno de 70% e a parte de teste em torno de 30%. Né? Isso aí é um número, né, que geralmente é utilizado. A parte de treino, então, é utilizada para que o algoritmo gere o modelo e a parte de teste é utilizada, então, para avaliar a acurácia, a precisão deste modelo gerado. E aí, então, a gente pode ficar nesse ciclo aqui, né, modelagem e avaliação, muitas e muitas vezes, né, até a gente chegar a um nível de acurácia interessante. Lá na modelagem, a gente pode ir trocando, né, os algoritmos para verificar se esse modelo gerado está gerando uma melhor acurácia. Né? E por fim, né, depois que você chegou a um nível de acurácia legal, a última fase, que é chamada de deploy, né, ou seja, a colocação desse modelo, né, a subida desse modelo, basicamente é pegar esse modelo devidamente analisado e otimizado, né, a versão final desse modelo, e fazê-lo resolver problemas aos quais ele foi criado, ou seja, colocar, né, este modelo em produção. Então, portanto, aí o deploy é o nosso objetivo final, colocar o modelo em produção, fazer com que ele realize aí basicamente as previsões para os quais ele foi criado. Muito bem, essa é uma ideia aí. E quais são, basicamente, esses tipos, né, de, principalmente algoritmos ou categorias, né, de machine learning? Então, aqui, essa figura, ela resume, né, os principais. Né? Então, para que a gente consiga realizar, lembra a parte de modelagem? Né? A modelagem, a gente vai utilizar, então, uma dessas abordagens aqui, uma dessas muitas abordagens. A gente tem, então, na parte de cima ali, o modelo clássico, né, vamos falar assim, de aprendizado, né, dividido lá em supervisionado e não supervisionado. Obviamente, existe um nível intermediário aí, que é o semi-supervisionado. Né? Nós temos também por reforço, né, ou seja, aprendizado por reforço, ou reinforcement learning. Temos também o aprendizado por métodos combinados, né, de conjuntos, né, que é o ensembled methods aqui. E temos também, né, a gente deixou por último, mas nem por isso é o menos importante, né, aquelas baseadas em redes neurais, e um tipo específico aí são as redes neurais profundas, ou deep learnings. Por questões de tempo, né, e para a gente focar aqui o processo, vamos analisar aqui o tipo de aprendizado clássico. Tá? Então, como a gente já falou anteriormente, né, o clássico é dividido lá em supervisionado e não supervisionado, e nós temos aqui alguns, né, vamos falar assim, algumas abordagens, né, mais comuns, né, dentro dessas duas divisões aí. Dentro da supervisionada, a gente tem, por exemplo, métodos de classificação e regressão, e lá na não supervisionado, a gente tem, por exemplo, a clusterização, o agrupamento, a associação e a generalização ou redução da dimensionalidade. Vamos ver cada uma delas em detalhe. Vamos começar pela classificação. Bom, a classificação, primeiro, né, é um método supervisionado. Se é método supervisionado, então os dados do dataset contêm, então, rótulos, ok? Então, eu sei exatamente o que é cada um desses dados. Então, eu sei lá o que são maçãs, eu sei o que são peras. Muito bem. A grande ideia aqui, né, do algoritmo é que ele consiga traçar, né, por exemplo, uma linha divisória, né, entre um tipo de dado e outro tipo de dado, ou seja, ele consiga classificar por meio de uma função matemática o que é maçã e o que é pera, né? Nessa figura aqui, basicamente, né? E quando a gente está trabalhando com outros tipos de informação, também é basicamente isso. Então, os principais usos disso. Uma filtragem de spam, o que ele vai fazer? Ele vai dividir as novas mensagens, né, ou as mensagens em
é spam e não é spam. Então, são duas classes, né? A detecção de idioma, ele vai determinar qual classe de idioma aquela determinada frase pertence. Pesquisas por documentos semelhantes, análise de sentimentos, reconhecimento de caracteres ou números manuscritos, detecção de fraude e muitas outras, né? E os principais algoritmos utilizados nesta abordagem aqui são esses aqui. Então, lembro, né? A gente vai ter que chegar nesse nível lá no processo de modelagem. Então, se a gente entendeu que é melhor, né, utilizar a classificação, aí a gente pode escolher um desses métodos. E aí, né, uma vez escolhido, a gente vai, faz, cria o modelo, testa, não deu certo, vem aqui, vamos lá, trocamos o modelo e assim por diante. Tá? Então, esse é um processo, né, iterativo, né? Então, alguns algoritmos, né, o Naive Bayes, né, o Decision Tree, ou árvore de decisão, regressão logística, o vizinho mais próximo, e o Support Vector Machine, né, o SVM, também são tipos aí mais populares de algoritmos nessa parte aqui. Um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Então, até 2010, né, esse tipo de abordagem era muito utilizada, né, para detectores de spam. Então, por exemplo, né, você classificava aí as mensagens, né, em boas ou não, boas ou de spam, e para isso, né, você utilizava um conjunto de palavras. Então, você ia classificando, né, essas palavras, né, que continham ali dentro do documento, em mais presentes em bons documentos, em boas mensagens, do que em mensagens de spam. E aí você fazia basicamente essa verificação. Quando vinha uma nova mensagem, né, você fazia a contagem ali dessas palavras, via, né, colocava ali o número de vezes de ocorrência de cada uma e passava, por exemplo, né, utilizando aqui o algoritmo de Bayes, né, você utilizando o teorema de Bayes, você calculava a probabilidade, né, daquela mensagem ser ou não boa, né, ser ou não um spam, né. A partir de 2010, só para vocês entenderem, né? Com o tempo, né? Os spammers, né? Vamos falar assim, aqueles que fazem spam, né? Eles entenderam, né, essa lógica e começaram a colocar nas mensagens, né, de spam uma série de palavras boas. E aí você começou a confundir este filtro de spam, né? Você começou a enganar o filtro de spam. Mas daí para frente, aí outras técnicas, principalmente com redes neurais, foram utilizadas. Um outro tipo de aprendizado supervisionado é o de regressão, né? Regressão aqui, né, matematicamente falando, né, regressão linear ou polinomial. Então aqui, no caso, você tem lá um conjunto, um dataset, né, um conjunto de dados, que tem ali uma certa distribuição, e aí você vai tentar encontrar, né, uma função matemática que tente reduzir, né, ao máximo a distância média desses pontos, né? Então, essa curva que vocês estão vendo aí é a curva que gera, né, uma distância média entre esses pontos a menor possível. A gente fala que é o menor erro possível, né? Você pode traçar e você pode utilizar, né, tanto algoritmos de regressão linear quanto polinomial. Algumas das principais aplicações: previsão de preço de ações, análise de demanda e volume de vendas, diagnóstico médio e quaisquer outras correlações numéricas. Aqui, só voltando um pouquinho, cuidado para não confundir regressão logística com o método de regressão linear, tá? Ou polinomial, ou regressão matemática, né? A regressão logística é uma técnica um método, né, de classificação, tá? Um algoritmo utilizado como método lá de classificação. Aqui um exemplo de aplicação de o processo de regressão. Aqui você tem aqui um volume, né, de informações sobre o tráfego, né, sobre o trânsito, né, em uma determinada região e identificando o engarrafamento, né? Então você vai, por exemplo, identificar aqui o engarrafamento de uma determinada região por o seu período, né, por exemplo.
Então, vejo, né, você tanto pode utilizar uma abordagem de regressão linear, você vai traçar ali uma reta, ou uma abordagem de regressão polinomial. Obviamente, a polinomial vai trazer uma informação um pouco mais, para esse caso específico, né, uma informação um pouco mais precisa, né? Obviamente, ele gasta ali um pouco mais de processamento para fazê-lo, né? Agora, passando para o outro lado, né, a gente vai então cair no lado de aprendizado não supervisionado. E aprendizado não supervisionado, né, a gente tem que entender que aqui nós estamos trabalhando com dados sem aquele processo de rotulagem, ok? Então, os rótulos, né, eles são realmente um luxo, né? São caros, né, demandam um enorme tempo de fazer, e também são muito difíceis, né? Demandam tempo, né? Então, o primeiro método que a gente vai ver é o de clusterização ou agrupamento. Nesse caso, né, os algoritmos, né, que são esses que vocês estão vendo aí, os principais, né, K-means, ou o MinShift e o DBScan, esses são os principais, né, tem muitos outros. Eles vão tentar encontrar algum tipo de relação dentro desses dados. Então, o processo de clusterização ou agrupamento, ele vai dividir esses objetos com base em características que até esse momento, na verdade, são desconhecidas, né? Então, ele vai tentar estabelecer alguma relação que efetivamente mostre, né, que existe alguma relação entre os dados em si e não em outros dados, né? Um exemplo, né, disso, a gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aqui. Essa imagem aqui mostra uma tentativa aqui de colocar, dado, né, uma região com esses pontinhos, a figura do lado esquerdo aqui, superior, tem lá uma cidade, uma região, tem muitas cidades, cada pontinho ali é uma cidade, ok? E aí você, né, é um dono de uma franquia, né, de comida árabe, né, de quiosques, né, de kibe ou comida árabe, né, kebab quiosques, né? E você tem ali um orçamento para colocar apenas 3 quiosques nessa região aí. Então, eles estão sendo mostrados ali como as estrelinhas, né? Verde, vermelha e azul. Muito bem, aonde é que você coloca esses quiosques? Onde que é o melhor local para você posicionar, né, nessa região esses 3 quiosques? Então aí você pode utilizar, né, por exemplo, um algoritmo, né, de clusterização, onde ele vai tentar encontrar o local, né, vamos falar assim, o local mais apropriado, né, que esteja mais adequado, né? Então ele vai tentar encontrar os centroides ali, analisando todas as cidades mais próximas de cada uma dessas estrelinhas que ele colocou aleatoriamente. Então, a princípio, eu coloco lá aleatoriamente. Aí eu vou analiso e vou reposicionando os quiosques, né, essas estrelinhas ali, de acordo com essa análise de a menor distância possível entre todas as cidades. Eu faço esse processo milhões e milhões de vezes. Ao final, eu vou ter, então, por exemplo, né, um processo ali de encontrar um centroide adequado para cada um dos quiosques e, consequentemente, eu vou conseguir traçar uma divisória ali entre entre as várias cidades e posicionar cada quiosque numa região específica. Um outro exemplo aqui, que vocês, acredito, veem diariamente isso, né? Tanto no Apple Fotos quanto no Google Fotos, a criação de álbuns personalizados é exatamente a utilização de um algoritmo de K-means, né, que efetivamente ele está encontrando ali algumas características específicas, né, da face, das imagens, etc., e está agrupando em álbuns personalizados. Um outro exemplo aqui seria os algoritmos de generalização ou redução da dimensionalidade, né, ou da dimensão. Então, a generalização aqui, basicamente, a gente está trabalhando com um descarte, junção ou desconsideração, né, de alguns indicadores, alguns dados.
e ela é muito utilizada para montagem de características específicas de alto nível, né? Numa visão mais abstrata, né, a gente poderia pensar aqui numa visão de uma floresta a bordo de um helicóptero, tá? Uma visão aqui generalista, entendendo o todo, né? E não só a árvore, as partes, as folhas, etc. Os principais tipos aqui, criar sistemas de recomendação, usos, né? Criar sistemas de recomendação, criar belas visualizações, gerenciar riscos e assim por diante. Alguns algoritmos populares, né? PCA, SVD, LDA, LSA e outros. Um exemplo rápido aqui seria, por exemplo, dado um conjunto de documentos, você então identifica a ocorrência de determinadas palavras, né? E aí, por meio, né, de um algoritmo de SVD, Singular Value Decomposition, né, você então classifica essas palavras em tipos, né? E ali você identifica que palavras, por exemplo, como Linux, loop, mouse, são palavras relacionadas à área de informática, health, diet, crossfit, né, destinadas à área de saúde, e as outras ali na área de governo, né? Então você classificou os. E por fim, a associação, né? Aonde nós temos aqui basicamente que é utilizada, né, quando você tenta ou quer, né, fazer com que seja encontrada, dada uma sequência de algo, de alguma coisa, buscar algum padrão existente entre essa relação. A figura que mostra, por exemplo, quando você tem lá a junção de carne com pão, você tem um sanduíche, né? Quando você tem ali uma bebida, né, com pessoas fechadas, tímidas, você, né, tem ali pessoas mais propensas a dançar, etc. Então você tem lá dinheiro, mais uma roupa boa, esportiva, etc. Você tem diversão. Então a ideia é de você juntar coisas. E aqui alguns exemplos de aplicação para prever vendas ou descontos, para analisar mercadorias, comprar em conjunto, colocar produtos nas prateleiras, analisar padrões de navegação na web, entre outros. Alguns algoritmos, né, que existem, a priori, Euclid e FPGaud. Um exemplo rápido aqui pode ser o seguinte: será que existe alguma relação de pessoas que compram amendoim e compram cerveja, ou que compram cerveja, compram também amendoim, né? Ou então buscar alguma relação que a gente desconhece, né? Como, por exemplo, foi o caso clássico da Walmart, aonde ela conseguiu identificar que, ao se colocar fraldas descartáveis e cervejas às sextas-feiras, após 17 horas, você vendia em torno de 18% a 20% a mais, conseguia, né, um aumento de 18% a 20% nas vendas de cerveja. Então, basicamente, essa. Eu não poderia deixar de falar rapidamente sobre redes neurais, né? Então, redes neurais aqui, ó, é uma outra categoria de aprendizado de máquina que o seu princípio é muito simples. Ele tenta reproduzir, simples não, né? É muito complexo, mas é simples a gente entender, né? Ela tenta aqui reproduzir de maneira artificial uma estrutura, uma rede de neurônios de um cérebro, né? As arquiteturas, basicamente, mais populares são essas que vocês estão vendo aqui, Perceptron, CNN, RNN ou autoencoders, né? As CNNs são muito utilizadas para imagens, as RNNs para a ideia de linguagem natural, né? Utilizadas para detecção de linguagem natural e assim por diante. Bom, como que efetivamente funciona? Então, cada um essas carinhas amarelas aí, é um nó de uma rede, de uma grande rede neural, tá? Então, cada uma dessas carinhas aí são representantes de um neurônio, né? Então, lá na década de 1946, 40 e alguma coisa, dois cientistas malucos lá, eles conseguiram modelar este neurônio em uma função matemática. Então, basicamente, se a gente vê aqui embaixo, né, uma figura de um neurônio, aqui embaixo, né, um neurônio real, natural, né? A gente tem desse lado aqui esquerdo, né, as entradas, que são os dendritos, aqui dentro o corpo celular ou soma, e aqui, basicamente, o axônio, que é basicamente aonde vai ser transmitido um determinado
pulso, né, ou impulso nervoso, tá? Então, como que se dá aqui o processo? Eu chego aqui, né, algum impulso nervoso, né? Ele vai, então, entender se essa quantidade de neurotransmissores que chegou aqui, ela é significativa ou não, e se for, ele vai, então, transmitir esse impulso nervoso para o axione e todas essas conexões aqui vão, então, gerar lá um sinal positivo, né? Um sinal, ou seja, vai jogar aqui neurotransmissores para as outras sinapses que aqui existem, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, um neurônio natural tem aqui milhares e milhares dessas conexões, cada um dos neurônios, tá? Muito bem. E aí, esses dois pesquisadores, né, o McCullough e o Pitt, eles fizeram basicamente a representação matemática. Então, aqui, ó, eu vou ter várias entradas que são basicamente vão fazer parte dos dendritos e a cada uma das entradas, né, eu vou ter então pesos. Esses pesos aqui vão determinar basicamente a grossura aqui, vamos falar assim, a intensidade da sinapse de cada um dos dendritos aqui, tá? Então, os pesos aqui. Muito bem, eu faço essa multiplicação das entradas vezes os pesos, faço a sua somatória, e aqui dentro tem uma função, né, de soma, uma função de ativação, que vai ter um limiar. Dependendo do limiar aqui, né, ele vai, então, ativar ou não vai ativar. Aqui no caso, ó, a somatória aqui, né, se ela for maior que 10, ele ativa. Caso contrário, ele não ativa. Então, dependendo dessas entradas aqui e dos pesos, eu vou ou não vou transmitir o sinal para frente, tá? Então, é basicamente assim que funciona uma rede neural. Aqui um exemplo bem clássico aqui de uma imagem, né, entrando aqui numa rede neural, né, de perceptro, né, de múltiplas camadas. A gente tem, então, uma camada de entrada e uma camada de saída. Entre a camada de entrada e a camada de saída, a gente tem aqui camadas que são chamadas camadas internas ou escondidas, né? Muito bem. Então, aqui, no caso, a imagem, né? Como é que entra uma imagem numa rede neural? Cada um dos pixels aqui, ó, eles vão ser uma entrada, tá? Então, imaginem só essa imagem aqui, numa escala de cinza, cada pixel aqui sendo representado por um valor entre 0 e 255, né? Da intensidade da cor cinza. Então, aqui, por exemplo, essa daqui vai ser 100%, vai ser 255. Essa aqui vai ser, na ponta mais externa aqui, vai ser 0, e assim por diante. Essas informações, então, são passadas aqui, né, formada por, sei lá, 28 por 28 pixels, né, que é tradicional, né, na reconhecimento de caractere. Eu vou ter, então, 784 entradas aqui, tá? E aí, cada uma dessas entradas vai se conectar às camadas internas. Opa, desculpe, eu cliquei aqui sem querer. E vão transmitir essa informação até chegar aqui e mostrar, né? Aquela que mais for sensibilizada aqui desse lado aqui, basicamente vai ser a escolhida e vai ser mostrada. Obviamente, quando a gente está treinando essa rede aqui, ele não vai acertar assim, né? Ele vai gerar um determinado valor e aí você vai ter o treino, que é basicamente você retropropagar, né, essa informação para trás, ajustar os pesos aqui de cada um das entradas do neurônio, até que essa rede se torne mais efetiva, tá? Então esse é o treinamento e é assim que funciona uma rede. Só para você ter uma ideia, essa imagem aqui eu tirei lá do Instituto Asimov, e aqui a gente pode ver a quantidade de arquiteturas de redes neurais que existe. Eu fiz um recorte aqui, ó, mostrando apenas as mais simples, né, e utilizadas, né, para estudo. Veja que a rede de perceptron é a primeira delas, só para vocês terem uma ideia da complexidade de tudo isso, tá? Um exemplo rápido de aplicação aqui, acho que meu tempo já estourou, né? Um exemplo básico de aplicação aqui na área de qualidade, não é bem na área de qualidade, mas para vocês entenderem como que funcionaria um processo de machine learning. Então aqui a gente vê um artigo publicado no MIT Technology Review,
aonde ele mostra que, por exemplo, empresas como a General Electric estão construindo, né, os seus produtos já preparados para inteligência artificial. No caso aqui, turbinas, locomotivas, isso no caso da GE, tá? Então, por exemplo, né, esse exemplo aqui de utilização de aprendizado de máquina pode ser visto principalmente nas empresas aéreas, aquelas que cuidam de gestão de frotas. Então, as turbinas atuais da GE, elas geram aí milhares de informação dos seus sensores. Só para vocês terem uma ideia, num voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, se gera em torno de 1 terabyte de informação de dados desses sensores. Muito bem. Com essas informações, ou seja, esse grande Big Data, né, essas empresas então conseguem prever se uma determinada peça pode ou não apresentar um defeito um tempo à frente. Bem, com essa informação, né, o que acontece? Eu não preciso mais fazer com que aquela aeronave pare para fazer a manutenção preventiva, né? O que eu faço? Num turno, por exemplo, num pernoite dessa aeronave, se eu identifiquei que daqui, sei lá, algumas semanas aquela peça vai dar problema, eu já faço a troca em um pernoite. Então, eu tenho uma economia tremenda de custo, né? Todo o processo, e eu troco, né? De manutenção preventiva para preditiva, ou seja, antes de ser apontado um erro ou falha, se consegue identificar ou corrigir aí basicamente o processo. É uma ferramenta extremamente útil, principalmente na área de gestão da qualidade e principalmente dentro da empresa 4.0, né? E aqui a gente vê que, segundo os relatórios, né, das principais consultorias mundiais, as empresas estão extremamente atrasadas na elaboração de estratégias específicas na área de machine learning, de inteligência artificial. Então, fica aí a dica, né, uma oportunidade, né, para quem quer adotar. E uma mensagem final rápida aqui: a inteligência artificial, machine learning, etc., não é mais o futuro, e sim o nosso presente, né? E é isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha contribuído com algum tipo de informação aí.